Boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast. Hoje com um assunto bem interessante, que é sobre finanças. E eu, Rivânia, psicóloga, Merali, também psicóloga, e hoje entrevistaremos o Jonathan Axel Schorman. Isso. Um complicado o nome dele, mas você, Jonathan, é assessor de negócios lá no Sicredi. Isso. Pode falar um pouquinho mais sobre você. Eu sou assessor de negócios, trabalho ali na cooperativa Sicredi Sudoeste há 7 anos. Adoro o tema finanças, educação financeira, tenho a certificação pela Ambima de especialista de investimento. Então, assim, quando eu tenho a oportunidade de falar de investimento, finanças, educação financeira, podem contar comigo que eu adoro esse tema. E a gente gosta muito de compartilhar e levar o conhecimento e desmistificar um pouquinho sobre educação financeira, que o pessoal sempre pensa. Aprender a lidar com o dinheiro e poder começar a ter uma saúde financeira mais estável e poder ter mais tranquilidade quando a gente vai falar sobre vida financeira como um todo, né? Desde a parte de poder fazer aquisições mais tranquila até construir reserva e alcançar seus sonhos sem ter que se endividar tanto. Porque, na verdade, existe um medo, existe um tabu, né? Por exemplo, as pessoas têm medo de falar quanto que ganha, quanto que tem na conta. É um medo absurdo, assim. Quanto que você ganha? Perto de tanto. Dá para viver bem. Tem esse discurso. As pessoas têm medo de falar sobre o quanto ganha, como gasta, porque é um tema que dentro, pelo menos na minha família, meu pai e minha mãe nunca foram de falar assim, esse mês a gente poupou tanto, a gente guardou, a gente pensa em investir nisso. Os investimentos eram mais, digamos assim, abstratos, não era tão concreto, porque quando você está juntando dinheiro, pelo menos penso eu, você está trazendo isso para o concreto, para o real. O abstrato seria, eu tenho um sonho daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui não sei quantos anos, mas aí a gente talvez, quando chega nos 5 anos, não acompanhou. Você me deu um exemplo bem bacana até, trazer já algo de começo assim, essa questão de finanças e os casais, né? Uma pesquisa feita pelo IBGE, 57% dos casais se divorciam na última década ali por causa de problemas financeiros. E aí, o que é esses problemas financeiros? O casal não conversa. Eles não conversam sobre dinheiro, tem muito esse tabu de... falta compartilhar, falta ser mais realista, o dinheiro em si. Quando a gente fala de casais, é mais uma questão de saber lidar mesmo entre as pessoas, compartilhar, conversar. É de fato mesmo conversar sobre dinheiro entre o casal. Agora você me despertou um outro ponto também que eu gosto muito de falar, que é a parte de um livro, que é justamente pegando esse ganho, você falou de trazer ali dos familiares, né? Então é um livro muito bacana que é O Segredo da Mente Milionária. Por mais que esses nomes, geralmente, assim, nossa, é coisa de milionário, de dinheiro. Não, é mais para trazer como é que funciona a cabeça de uma pessoa desse sentido. Eu gosto muito do exemplo, assim, coisas que a gente carrega da época de infância que a gente nem percebe, assim, não faz nem ideia. Só que era um exemplo de quando você tinha 4, 5 anos de idade, o parente fazia assim, alguma coisa, e aquilo vai carregando e vai para nossa vida adulta. Eu não sou tão especialista em psicologia quanto vocês, mas de fato tem essas memórias que ficam no nosso subconsciente, né? Eu gosto muito de uma passagem do livro que ele fala bem assim, tá o pessoal num jantar e tá fazendo um pernil. E tem uma panela grande ali para fazer o pernil e a pessoa que está cozinhando ali, a mãe da família, né, corta as 2 pontas do pernil. E aí, tipo assim, a panela é grande, cabe o pernil, tudo certo, e o pessoal fica curioso, por que ela corta, né? Aí vai perguntar para ela, fala, não, porque minha mãe me ensinou assim. E aí liga para a mãe dela, para entender por que ela cortava as 2 pontas do pernil. Aí liga, conversa, isso é um exemplo do livro ali, né? E a mãe dela fala, não, porque minha mãe me ensinou assim, a cortar as 2 pontas do pernil. Aí liga pra avó dela. Aí a avó dela liga e pergunta, avó, estamos fazendo a receita do pernil aqui, a mãe falou que você que ensinou a cortar as 2 pontas. E a avó dela fala bem assim, não, é porque a panela que eu tinha não cabia o pernil inteiro. Então eu tinha que cortar as 2 pontas para poder caber na panela. Então, assim, é algo que não faz nenhum sentido e a gente acaba vai replicando, passando de geração em geração. Uma coisa, assim, em relação à família, sobre falar, discutir financeiramente, trazer esses assuntos dentro da família. 2 coisas. Primeiro, que dentro de casa, com os filhos, os pais geralmente acham que não precisam falar desse assunto para a criança. Por que criança tem que saber sobre finanças, né? Sim. Então, por exemplo, quando alguém fala bem assim, o filho fala, mãe, só tem dinheiro para outra coisa? Não, mãe, não tem dinheiro. Gente, hoje parece que assim, é fácil. A criança vai lá, olha na carteira, mas tem dinheiro ali. Gente, como que uma criança vai entender que a mãe está dizendo que não tem dinheiro, mas lá tem dinheiro? E ali, não sei, é até difícil você entender.
Como é que você explica isso para uma criança que não é você dizer, não tem dinheiro? Não, meu filho, a gente tem dinheiro, mas precisamos fazer isso, aquilo e aquilo. Caso dê, nós vamos fazer o que você quer. Isso é começar seria uma educação financeira desde pequena, é você mostrar para que o valor do dinheiro, para que serve o dinheiro. Tem dinheiro, mas é para isso, é para aquilo. Primeiro, já você conclui. Segundo, é sobre o fato de você falar sobre a questão do casal. Porque tem uma questão de hierarquia também, ou então se é o homem que é o provedor de casa, ele acha que ele não precisa dar satisfação para a mulher, ou pedir opinião para a mulher, e vice-versa. Aquele que provê, aquele que ganha mais, acha que ele tem que administrar sozinho. Isso também pode interferir não só na relação do casal, no bem-estar do casal, mas financeiramente também. Sim, pegando o gancho primeiro das crianças, é algo assim bem complexo. A gente tem que levar, mas também não deva colocar o dinheiro como a fonte de tudo, né? Se eu puder dar um exemplo, uma dica rápida e básica, o Sicredi, fazendo até um paralelo com a Turma da Mônica, me fugiu o Maurício de Souza, se não me engano, ele tem toda uma linha de vídeos no YouTube, gibis que o Sicredi tem ali disponível também, ensinando um pouquinho da onde vem o dinheiro, porque hoje em dia o cartão de crédito, ele não é mais vamos dizer assim, passou, vamos dizer para a criança, passou o cartão, compra tudo, né? Exatamente, eles não sabem o que tem por trás do cartão de crédito. Veio esse não, dinheiro? É só passar o cartão, mamãe. Não, tem o dinheiro, tem o cartão, tem dinheiro, né? Então, Exato. assim, tem toda essa cultura de explicar que tem o dinheiro e tudo, algo para conversar, mas ser bem estruturado mesmo, trazer, não, tem o dinheiro, mas esse dinheiro é para isso, para aquilo. Um outro exemplo muito legal que eu já escutei é o exemplo de uma criança que queria comprar um patinete. E aí, no lugar de presente de aniversário, ele queria ganhar um patinete. No lugar de dar o patinete, o pai foi dando uma mesadinha ali por mês para juntar para o dia do aniversário ter o dinheiro do patinete. E essa criança foi juntando, e o valor era um pouco mais expressivo, assim, vou dar um exemplo, era R$500 o patinete, e ele foi dando 50, até que juntou. No dia do aniversário, a criança ia ter o dinheiro para comprar o patinete, estava separadinho lá numa continha poupança, alguma coisa. Quando chegou no dia do aniversário, que a criança tinha o saldo lá na hora de comprar o patinete com o dinheiro, ela não quis comprar o patinete, porque ela falou, vou gastar o meu dinheirinho que eu acumulei, entendeu? Então, assim, vai criando, ensinando um pouquinho. Então, assim, é a questão de ter a melhor maneira de conversar com a criança mesmo, que aquele dinheiro é um dinheiro para pagar a conta. Eu digo de um exemplo ali dos gibis e dos vídeos do Maurício de Souza, porque ajuda a gente a ter uma base, mais ou menos, explica de forma descontraída, dá de mostrar para a criança. Sim. Então, assim, é lúdico, né? Contexto. Isso, e criando esse contexto com a criança, para ela poder entender da onde que vem o dinheiro, quais são os compromissos, que de fato, você olha o dinheiro ali, parece que não tá me dando, é ruim e tudo. E o pior é que tem pessoas que passam a vida inteira sem saber a diferença de custo e valor, que são duas coisas totalmente diferentes. E isso também não são ensinados para as crianças. Então a gente pensa assim, uma das coisas que você falou no início, que a causa dos divórcios aí, nos últimos 10 anos, é altíssima a taxa por causa do financeiro. Então vamos imaginar assim, dentro do contexto psicológico, se você tem um casal fragilizado ali emocionalmente por diversos fatores, aí tem outras situações que pode englobar. Se a moça quer sair de casa, mas ela não tem dinheiro, talvez ela ganhe um salário mínimo não se sustenta. Eu já ouvi algumas situações onde dizem o seguinte: o casal se casou não porque era importante aquele momento, mas a gente precisava unir renda para a gente conseguir viver fora das casas dos nossos pais. Então, talvez essa seja uma das piores partes, porque traz essa taxa de divórcio muito alta, porque o que iniciou essa aliança, esse elo, não foi a presença do outro, estar com o outro, se sentir bem. Foi essa fragilidade emocional junto com essa fragilidade financeira. Sim. E aí traz consequências. Se eu pegar outra pesquisa, essa é um pouco mais antiga, foi publicado em 2014, mas era o segundo maior motivo de separação, crises financeiras. Então, assim, a primeira eu não me lembro, na pesquisa ali, mas, o segundo maior motivo... É grande, né? Se você pensar em tudo que pode ter, brigas, entre outros, mas a segunda maior motivo de separação é um dado um pouco antigo, mas era por causa de problemas financeiros. Então, assim, quando a gente pega isso, é muito a questão de não conversar sobre dinheiro. A gente precisa entender, se a gente entrar... Vamos pegar os casais em si, mas isso serve para todos. A gente precisa entender quanto que nós ganhamos, para onde está indo o nosso dinheiro. Porque, de fato, quando a gente briga, é porque a gente não está entendendo o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Não sobra. Mas, não sobra por quê? Para onde está indo o recurso?
Então, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo lá da minha casa. A gente gasta muito dinheiro comendo fora. Porque eu não sou de cozinhar, não tenho talento, eu falo, qualquer gororoba que eu fizer eu como, mas pros outros não dá, né? Como a gente mora lá em mais pessoas lá em casa, as outras pessoas também já têm a correria do dia a dia, minha mulher dentista chega tarde em casa, então fica um pouco difícil. E aí, para agilizar um pouco ali o dia, a gente acaba comprando algumas coisas fora. Então, assim, quanto que você gasta de comida fora? Já colocou no papel e caneta para saber? Porque, às vezes, ficou apertado para pagar a conta de luz, mas na semana passada eu comi fora no sábado, sexta, sábado, domingo. Aí depende de quanto que a minha família, talvez na sexta, sábado, domingo eu gastei o dinheiro da conta de luz comendo fora. Exatamente. E não é que não deva fazer, é muito longe disso. Não. O detalhe é saber. Você precisa saber para onde tem o seu dinheiro. É dosar, né? É ter o equilíbrio, na verdade. É importante você sair para comer fora com a tua família. O momento de lazer, ele é importante. Com certeza. Mas, se você não dormir em paz, né? Sabendo que suas contas estão pagas, nenhum momento de lazer vai superar isso. Isso que as pessoas têm que entender, que o equilíbrio é que vai trazer essa paz, essa saúde, tanto financeira quanto emocional. É você saber que você pode gastar um pouquinho em cada lugar. Exato. Aí, pegando o gancho ali ainda, falando assim, como é que faz isso um casal? Por exemplo, um ganha um salário mínimo, outro ganha 5 salários mínimos. Ter uma boa... é difícil, às vezes. Tem gente que não quer se privar. Tipo, eu ganho 5, eu gosto disso. Antes de casar, eu tinha essa regalia. Agora que eu casei, eu tenho que cortar. Porque agora somou tudo e tem tais despesas. Tem várias formas. Tipo, somou as rendas e transformou numa só. Talvez seja o melhor modelo em uma situação de contexto, assim. Mas tem gente que não consegue se adaptar. Então, assim, não tem uma receita de bolo exata. Exato. Porque você tem que estar tranquilo contigo mesmo. Então, assim, às vezes vamos fazer alguma coisa. Vamos juntar para comprar uma casa. Dar entrada na casa. Então, é o seguinte, eu vou juntar com 20% da minha renda e você junta com 20% da sua. Quem ganha 5 salários vai juntar... Proporcional maior, ao que proporcional, ganha, né? Porque, tipo, se a gente jogar na ponta da caneta ali, os esforços são os mesmos. Porque eu estou me esforçando 20% do que eu ganho e você se esforçando 20% do que você ganha. Então, assim, eu vou estar me esforçando no mesmo nível. Então, assim, mas é a questão de buscar o que é bom para cada um. Igual falou, cada casal tem o seu... Vai criar um jeito, né? Tem gente que soma a renda super tranquilo. Tem gente que não tem essa dificuldade, né? Soma tudo e paga o que precisa ser pago. Mas eu conheço casais que realmente têm isso. As minhas contas são as minhas contas, as suas são as suas. Então, na hora que você vai para um bem comum, aí complica. Porque ele não sabe dividir. Não sabe trazer justamente esse equilíbrio na proporção, né? Poxa, a minha esposa ganha menos, ou então o meu marido ganha menos. Então, você tem que ajudar na proporção, o que cada um ganha. Porque o esforço, isso que você falou, o esforço tem que ser igual. Afinal de contas, vão usufruir igual. O casal vai, quando um cresce, o outro cresce também. O casal vai crescer junto mesmo. O problema, às vezes, que nem a Rivane falou, existe os casais que separam todas as contas na hora de unir, dá problema. Mas existem aqueles casais que acredita que tem a economia toda unida e na verdade não existe. Eu já conheci casais onde o homem ganhava mais, a mulher ganhava menos e a renda da mulher era comprometida 95%. O do homem, tipo, 90%, 80% da renda. Ou seja, a mulher ficava com 10, 20 reais para finalizar o mês. Então, ela dependia. Eu quero comer algo fora. Eu dependo do dinheiro de outra pessoa. Ou seja, a renda, tecnicamente, era unida, mas eles não separavam. Não tinha aquele dinheiro para lazer, para a esposa escolher o que ela queria fazer com aquele dinheiro. Porque é bem válido isso. O que é supérfluo para mim pode não ser para você. Exato. E tudo bem. Só que é aquela questão de equilíbrio e entender como que isso vai funcionar. E aí, dentro de um casamento, ou pelo menos dentro da construção onde eu fui criada, onde as pessoas ao meu redor foi criada, ele é muito parecido com esse modelo. Eu fui aprender, ou fui entender o básico dessa separação, desse esforço de 20% de ambas as partes, independente se um ganha 1 milhão, se o outro ganha 10 reais por mês, quando eu comecei a fazer um curso de economia. Que eu fui entender que essa renda, ela é dividida de forma igual, independente do valor final do meu salário. E é justamente essa questão da educação financeira, né? Que seria imprescindível ter isso desde a infância, nas escolas. Então, e aí um detalhe, o MEC, de fato, incluiu educação financeira na grade curricular agora. Então, mas assim, já está eu valendo? Só não tenho, recente, é 2020, recente. 2021, algo nesse sentido. Eu acho que é 2020. Para entrar educação financeira no ensino fundamental ali. Então, assim,
O Brasil ele é pouco educado, o brasileiro em si é pouco educado financeiramente porque a gente não fala. É uma crítica saudável ao sistema de estudo, vamos dizer, porque quando a gente fala é para melhorar. Não, com certeza. A gente é muito instruído a ser um serviço mais braçal. A gente, você faz isso, estuda, tira a prova e é bem comprometido. Então, assim, você aprende como é que funciona e executa e tira a nota na prova, né? Mas é pouco ativada a questão de você empreender, inovar, saber lidar com o dinheiro para ter uma boa vida financeira. Então, assim, isso é coisas que vem evoluindo e melhorando na Parece que a gente é ensinado educação. só para ser empregado. Mais ou menos, nesse sentido. Parece que... essa é a tarefa... Não que seja errado, mas tem que ter todas as formas. As pessoas têm que abrir isso, né? É muito complexo, porque a gente é criado para ser empregado, mas ao mesmo tempo é cobrado que nós tenhamos a mente de um patrão. Fala assim, você tem que pensar igual o seu chefe, igual o dono dessa empresa. Você cuida igual o dono da empresa, mas não é assim. Mas talvez essa frase, esse tipo de conversa também mudou agora. Antigamente talvez também não se trazia tanto essa conversa hoje de pensar... Hoje está um pouco mais diferenciada essa questão. E as pessoas estão abrindo mais a mente, porque as coisas vão evoluindo. Por exemplo, eu não tive essa educação financeira quando era criança, e não estou culpando pai e mãe, não. Isso não cabe a mim. Isso é o que... É entendimento. Eles também não tiveram, mas fizeram o melhor por mim. Hoje, como que eu faço? Eu nem sei também, gente, se o que eu faço está correto. Mas foi a forma que eu consegui, mais o meu esposo, de tentar ensinar um pouquinho o valor das coisas, entender que o dinheiro não, como diz o outro, aquele ditado não dá no cabo da enxada. Dá mesmo, né? É só trabalhar. Mas assim, a gente tinha essa questão da mesada, né? R$20 para cada filho, né? E aí, pai, mas R$20 tá pouco. Tenho 2. Aí, falei, gente, mas só dar mesada, assim... Parece que não... Solto, né? Solto, assim, parece que não tá certo. E aí, eles têm os afazeres dele em casa, né? Por exemplo, um já tem 12 anos, né? Aí, não, gente, mas vocês têm que começar a trabalhar também, porque tem que saber que não é assim, o dinheiro não cai do céu. Falei, então vamos fazer o seguinte, vocês têm os afazeres domésticos, vocês têm que ajudar dentro de casa, porque cada um, você come, você dorme, você tem roupa lavada, então tem que contribuir também. Então, bora lá, você vai lavar a louça. E aí ia lavar a louça e a torneira ficava lá, caindo. Jesus dava agonia de ver a água indo pro ralo, literalmente, e eles não desligam. Você tá falando, desliga. Nada. Então, eu comecei a associar uma coisa com a outra. Eu vou te dar uma mesada agora. Fiz um cálculo mais ou menos de quanto eu gasto, por exemplo, de água. E aí, vamos por lá, eu gasto R$60 de água. Então, eu vou te dar uma mesada de R$100. Mais ou menos isso que a gente fez. Então, esses R$100 você vai pagar a água primeiro. E o que sobrar é teu. Legal. Aí, mas assim, como assim? Se você economizar, não vai vir 60, vai vir 50. Se você esbanjar, não vai vir 60, vai vir 70. E vai tirar dentro da tua mesada. Então, a tua mesada hoje é R$100. Mas a água é responsabilidade de vocês. Mãe, mas e aí? É só eu que gasto água em casa? Não, mas não é só... Todo mundo não come e eu não pago a comida? Então, a água é tua. Então, do mesmo jeito que a gente tem que economizar, você tem que economizar, eu também tenho que economizar. Mas isso eu já aprendi, quem tem que aprender é você. Então, foi dessa forma. E aí, eu vi que começaram a desligar a torneira. Agora desligam a torneira. Então, ele já ensaboa e desliga. E aí, detalhe, quando o outro irmão vai lavar a louça, ele fala bem assim, desliga essa torneira, tá gastando água. Depois vai descontar da sua mesada também. Então, assim, começaram a entender que as coisas têm valor, que tem custo para você ter isso. E que o dinheiro não vem assim do nada. Não sei se essa é a forma correta, mas eu consegui dessa forma. Ele, por exemplo... tentar economizar. Eu achei bonitinho isso. Ele fala assim, não, eu vou desligar a torneira porque daí vai vir menos água. O valor vai vir mais baixo, né? E vai sobrar mais. Aí ele fica bem assim, mãe, quanto que veio água? Não vê a hora de ver quanto que veio o talão de água para ele saber se ele economizou ou não. Então, assim, é interessante você trazer essa participação das crianças no seu cotidiano, nos afazeres domésticos, para eles entenderem que as coisas não caem do céu, que as coisas têm valor, que as coisas têm um custo para se manter ele. E não dá para você também deixar uma criança crescer e aí quando ele vai morar sozinho, quando ele vai fazer uma faculdade, e aí ele vai esbanjar tudo porque não aprendeu. Então, essa questão de saúde financeira que a gente tem que ter é lá de casa, de pequenininhos, né? Você começa a ensinar isso para eles que eles possam ter uma vida equilibrada emocionalmente,
e financeiramente, porque eu estava lendo mesmo justamente isso, como que uma coisa está atrelada à outra, como que a saúde emocional nossa está atrelada diretamente à saúde financeira também, e a gente não fala nenhum e nem de outro, né? A gente fala do problema que você tem no coração, a gente fala da perna que está quebrada, mas da saúde financeira e da saúde emocional é como se ninguém está vendo, né? Então, eu não preciso falar, porque existe um tabu, existe ainda essa limitação, e eu não sei se isso é mundial, você deve ter mais essa informação, ou se é só a questão de nível Brasil mesmo, é geral, né? Não, eu achei muito interessante essa que você falou do seu filho, é bem bacana mesmo ter isso, que você começa a também fazer ele lidar com dívidas. Não é só simplesmente a mesada em si, aquele recurso que você falou, mas ele também começa a entender que, opa, se eu gasto muito aqui, falta lá. Então, eu saber lidar com as contas. Então, porque a gente acha que a água vem da torneira e você não precisa pagar para manter ali, né? Eu digo mais o contexto ainda de saber que, opa, se eu conseguir economizar em alguns pontos, eu consigo fazer sobrar mais. Exatamente. Que geralmente é o que acontece na nossa vida adulta. Com certeza, o nosso maior problema não está em quanto a gente ganha. Disparado. O problema não é quanto a gente ganha. Não, verdade. Porque se você não tiver uma administração boa e saber fazer isso, quanto mais você ganha, mais você gasta. Mais você gasta. Não sobra. Se você não souber controlar... A matemática não bate, né? Não bate. Sempre que soma a coluna aumenta a coluna das receitas, a coluna das despesas cresce na mesma velocidade ou até mais rápido. Ou mais. Um exemplo, assim, eu vou dar um exemplo muito interessante. Eu queria ter lido esse livro muito antes. E eu vejo, assim, histórias sempre que envolvo esse livro, que ele mudou a vida de pessoas. E, assim, geralmente mudou para melhor. Outro detalhe para os filhos, assim, que eu vejo, que eu acho, vou dizer assim, essa é uma opinião minha, não sei em questão de estudo, mas creio que seja viável também. Recompensar o filho quando ele introduz um pouco mais de educação financeira. Então, a leitura de um livro, fazer uma atividade tal, alguma coisa também é bacana ali, para poder ajudar nesse crescimento. É um incentivo, né? Agora, depende da idade também. Quando tá muito novo, não adianta estimular tanto. Por exemplo, 12 anos, eu acho que ainda tá na fase da brincadeira e tudo. Mas lá pelos 15, criança, 16... Né? É uma criança, tem que deixar aproveitar. Mas 15, 16, ali já vai aprendendo um pouco mais. Já provavelmente vai estar lidando com um pouco mais de recurso, alguma coisinha. Pai Rico, Pai Pobre. Nossa, é um livro, assim, excelente, excelente. Se você ver qualquer pessoa, assim, que fala um pouco mais de finanças, provavelmente vai falar desse livro. É de uma criança que ele tinha um pai que era muito bem estabilizado, concursado e tudo. E ele tinha um amigo, era do Havaí, ele tinha um amigo que o pai dele era empresário, dono de um supermercado ali, de uma rede de mercados no Havaí. E o pai desse amigo dele não tinha faculdade, não tinha ensino, não tinha nada, mas tinha uma mente empreendedora, tudo, questão de dinheiro. E ele foi educado pelos dois, ele foi educado pelo pai rico, que é o pai, vamos dizer assim, sem instrução nenhuma, e pelo pai pobre, que era o pai instruído educacionalmente, mas seguia uma vida muito segura ali e tudo. E, de fato, o pai do amigo dele, que era o pai rico, ele, vamos dizer, se tornou um dos caras mais ricos do Havaí, e o pai dele viveu uma vida comum, como todos. E eles vão dando exemplos. Diz assim, o muito interessante do livro é a parte, assim, ele chama de corrida dos ratos. Acho bem interessante, várias analogias, quem for assistir também depois pode pesquisar, que é justamente isso. Você trabalha, ganha um salário, aí você tem as dívidas que você acumulou no decorrer do mês, aí você usa esse salário que você ganhou para pagar essas dívidas que você acumulou no decorrer do mês, fecha tudo, se sobrar você gasta e por aí você fica nessa corrida. Você fica nesse círculo. Aí aqui você aumenta a sua renda. Aí quando você aumenta a sua renda, por exemplo, eu ganhava 3. Agora eu ganho... Vou dar um exemplo dobrando assim. Agora eu ganho 6. Se eu ganhava 3, eu tinha uma parcela de carro de R$1.000 que eu dava conta de pagar. Tô fazendo cálculos bem redondos aqui para ficar mais fácil. Pagava R$1.000 de parcela quando eu ganhava 3. Aí eu gastava aqui os 3 e eu ia seguindo a vida e pronto. Agora eu ganho 6. Já que eu ganho 6 e quando eu ganhava 3 eu conseguia pagar uma parcela de 1.000, agora eu consigo pagar uma parcela de 2.000. E eu vou e aumento os meus gastos e vou seguindo, troco o carro. Geralmente pode ver. Uma pessoa ganha aumento, ela troca o carro, alguma coisa. Sempre aumenta o gasto. E assim, o que mudou na vida dessa pessoa de quando ela ganhava 3 para quando ela ganhava 6? Então, ele chama isso de corrida dos ratos. Assim, você ganha mais, conforme você ganha, você aumenta o seu gasto e você sempre vive nisso, nessa corrida. Quando a pessoa não faz o ciclo do cartão de crédito. Que é você se endividar no cartão de crédito, fazer empréstimo para pagar o cartão de crédito, o seu salário não paga e aí vira uma bola de gigantesca. O crédito em si, ele não é ruim quando ele é feito de forma consciente. Agora, quando eu faço uma dívida que ela sai de controle,
é que existe uma diferença entre endividamento e inadimplência. O endividamento é quando eu estou endividado, eu tenho parcelas para pagar. Esse processo das parcelas. De eu pagar a parcela. Eu aumentei a parcela, mas eu dou conta de pagar. Mas eu Tá precisava dentro do seu aumentar orçamento. dentro do orçamento. A inadimplência é quando eu aumento a parcela e não dou conta de pagar. Que daí sim eu entrei na famosa bola de neve, que daí eu vou ficar devendo juros e vai aumentando com o passar do tempo, aí fica difícil. Para quem está numa situação dessa, a coisa primeira que ele tem que colocar na vida dele é procurar a instituição para renegociar essa dívida. Para poder colocar a vida dele de volta nos trilhos, voltar a parcela para dentro de conta, ele dar conta de pagar, para poder correr normalmente sem ficar devendo. Para que não tenha mais dificuldade, que agora que ele juntou tudo certinho, ele não vai atrás de outra dívida. Mas é esse fator. E quando fala, voltando ali para a parte dos ganhos, do livro Pai Rico, Pai Pobre, um exemplo é justamente fugindo dessa bola dessa corrida aqui, é que uma pessoa que tem uma mente voltada a construir, quando ela tem um aumento de renda, ela sempre pensa em como que ela pode transformar esse aumento de renda em algo que vai gerar mais. Que existe na questão financeira a coluna dos ativos e passivos, né? Ativo é tudo que me gera renda, passivo é tudo que me toma renda. Então, por exemplo, uma casa ela é um ativo. Ela é um ativo porque ela se valoriza, você tem ali um bem. Mas ela te gera despesa. Então ela tem... É que eu não vou saber agora. Por mais que eu falo de finanças, eu sou formado em ciência da computação. Então os temas de contabilidade... Mas ela tem um custo para você manter ela. Por exemplo, IPTU, custo de manutenção, sim, reforma, isso tudo. Isso aqui ela vai te tomando, mas ela não deixa de ser um ativo. Quando você pega quanto que essa casa aqui tem de valor de mercado, quanto você deve dela, por exemplo, de empréstimo, que sobra é o patrimônio líquido. Isso aqui seria o seu valor mesmo que você tem dessa casa aqui. É o que você tem mesmo, que valor. É seu. Isso. Agora, um passivo, se a gente fosse dar um exemplo, seria algo que só te toma dinheiro. A gente pode usar o mesmo processo da casa. Não sei se seria o ideal. Mas quando eu moro nela, por mais que ela seja um ativo, mas ela não está me gerando renda. Isso, perfeito. Só que se eu pego ela e alugo, ela vai começar a me gerar renda. Perfeito. O ativo é o que te gera renda. O aluguel da casa é um ativo. Uma casa alugada é um ativo. Ela vai te gerando renda. A casa, quando você está morando nela, ela é um patrimônio seu. Mas ela não é um ativo porque ela não te gera renda. Ela não te gera aumento de fluxo de caixa ali, mais rendimentos caindo. Eu vou pegar um exemplo bem básico aqui. Eu sei que a poupança hoje é muito massacrada por questão de rendimento e tudo. Mas quando você investe um dinheiro em qualquer tipo de investimento, ele rende juros. Sim. Então, assim, ele vai te gerar o bendito juros composto, né? Mas o bendito juros composto, quando ele está trabalhando para o nosso lado, eles até brincam que a lado como? Que quando a gente investe. Não, quando a gente investe para todo mundo pode. Quando a gente coloca, vamos lá, os juros compostos é o quê? É juros sobre juros. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem arredondado que fica fácil. Eu tenho uma taxa de juros de 1% ao mês. Se eu invisto R$1.000, esses R$1.000 eu trabalhei, eu tive que ralar para juntar ele. Fui lá investir esses R$1.000 em algum ativo financeiro. Quando eu juntei esses R$1.000, no primeiro mês ele me rendeu R$10, 1%. Então, assim, eu não tive que trabalhar para ter esses R$10, eu tive que trabalhar para ter os primeiros R$1.000. No segundo mês, eu vou receber juros não em cima dos 1.000 que eu tive que trabalhar, economizar e guardar. Eu vou receber juros em cima dos 1.010. Sim. Então, eu vou receber mais R$10 de juros no segundo mês, eu vou ter 1.020. Só que eu também vou ganhar 1% em cima dos R$10. Então, eu vou ganhar também 10 centavos em cima desses R$10. Então, é isso, eu vou ganhando juros em cima de juros. Isso no longo prazo, quando a gente investe o nosso dinheiro, a gente faz uma curva exponencial, que no começo é devagarzinho, mas quando vai passando os anos, e é anos mesmo, tipo assim, questão de 5, 7, 8 anos que eu estou juntando, essa curva começa a subir numa velocidade que ela tá devagarzinho assim, de repente ela inclina. Porque esse juro, justamente, pensa nos R$10, em um mês ele rendeu 10 centavos. Mas daqui 10 anos, quanto eu já não ganhei só de juros em cima daquele R$10 que eu nunca tive que trabalhar para juntar ele? Foi os meus R$1.000 que trabalhou para mim e juntou ele. Exatamente. Então, assim, os juros compostos funcionam desse jeito. Quando eu invisto meu dinheiro, eu recebo juros. Isso na poupança ou em qualquer tipo de investimento ali, eu recebo juros em cima dele. Tem alguns tipos de investimento, tá? Mas vamos colocar poupança, depósito a prazo, aqueles mais simples, mais seguros. Então, quando a gente pega um empréstimo, é a mesma coisa. Só que quando eu invisto, eu emprestei dinheiro para a instituição financeira. Fui eu que fui lá e emprestei. É como se o banco estivesse pegando, uma instituição financeira estivesse pegando dinheiro emprestado contigo. Uhum. E quando você pega na instituição financeira, é a mesma jogada. Só que daí você vai pagar juros porque você pegou o dinheiro. E mas você pode ser a ponta que está emprestando.
E quando você está emprestando, você também tem juros compostos. E aí ele trabalhando a seu favor. Então, e assim, aí, mesmo que seja pouquinho, seja você a ponta que empresta. Exato. É muito melhor você ser a ponta que empresta do que pega emprestado. Mas assim, a gente também tem que evitar colocar o empréstimo como um grande vilão. Porque assim, o empréstimo, quando ele está dentro da nossa capacidade de pagamento correta, por exemplo... Ele pode gerar muito mais lá na frente. Eu vou comprar um carro. Um exemplo. Eu tô precisando de um carro. Minha família aumentou. Antigamente era só eu e meu marido. Agora eu e meu marido e um filho. Então, assim, eu preciso... Ou então para trabalhar. Eu preciso do carro agora para trabalhar. Opa, então ele vai te trazer um rendimento. Então, compensa você fazer esse empréstimo e ser a outra ponta, né? Isso. Não, mas é justamente isso. É você saber lidar com isso. Eu posso fazer esse empréstimo, eu preciso. Vai me gerar lucro? Ou vai me trazer prejuízos a longo prazo? Então, assim, essa questão da educação financeira é você saber a hora que você precisa fazer. Não que seja errado pegar um empréstimo. Exato. Mas, assim, é para as coisas que realmente necessita, daquilo que realmente vale a pena, daquilo que vai trazer um retorno. Não só para pagar uma dívida, sei lá. Eu não quando entendo você muito pega um disso. empréstimo para pagar uma dívida, aí sim tá complicado. Porque você pegou um empréstimo para pagar uma dívida por quê? Da onde surgiu essa dívida? Então, aí que tá. Você tá tampando um empréstimo, um buraco com o outro. Exato. Porque, na verdade, você tá... Mas, assim, igual eu falei, quem tá devendo muito, vai lá e renegocia e ajusta. Sim. Ajusta a sua vida pra você não ficar pagando juros. Quando eu falo dos gastos, igual eu falo assim, até tem uma regrinha que eu gosto bastante, que é responder os 3 P's. Posso, preciso e pra quê? Tipo, eu posso. Eu tenho capacidade de pagar? Geralmente, a pessoa já vai aqui, eu posso, eu tenho recurso, então eu vou lá e vou comprar. E às vezes a administração fica ligando. Você tem tanto de uma margem para você empréstimo. Opa, tá dizendo ali que eu tenho você tanto, pode. Eu posso ir lá. Mas peraí. Eu preciso? Exatamente isso. Vamos lá, eu posso. Estão aqui me enchendo o saco dizendo que eu posso, né? Você tem crédito na praça. Beleza, mas você precisa? Preciso. Então, pra que você precisa? Exato. Quando a gente vai para o carro, por exemplo, comprar o carro ali, o veículo, que é algo bem tradicional brasileiro. Eu tenho condições de pagar a parcela? Posso. Aí deu sim já nessa pergunta, né? Sim, já passou pelo primeiro P. Isso, pelo primeiro P. Eu preciso? Tá. O que mudou na minha vida que eu preciso de um carro? Não mudou nada. Agora eu tô trabalhando mais longe, tá um pouco difícil, eu vou precisar do carro, porque daí eu levo minha filha na escola, o meu filho na escola, dali eu passo e venho, porque a moto fica com meu marido, que ele vai trabalhar no local dele, são caminhos divergentes, então assim, tá difícil. E a gente tá precisando porque a família tá aumentando. Então, preciso. Beleza, Passou 2P. pelos 2P. Agora, pra quê? Não, é um carro para uso doméstico. Esse aqui é outro que a gente vive errando. Para quê? Não, eu preciso para um carro doméstico. É só para uma família pequena, com 3 pessoas. A gente não costuma viajar muito, então eu preciso ou não preciso de um porta-mala grande. Eu costumo viajar com o carro muito cheio, então eu preciso de um motor mais potente, ou pode ser um motor mais leve, porque não tem tanta coisa para carregar, então eu consigo viajar com segurança mesmo tendo motor. Então eu preciso comprar um carro zero ou um carro usado me sustenta, fazendo uma boa compra. Então é isso. É o que te atende a sua necessidade naquele momento. E não questão de status. O desejo. Eu preciso, eu vou comprar o 0 carro quilômetro. Novo e eu vou comprar um carro usado? Perfeito. Aí vai pro outro detalhe. A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Aí porque o meu primo comprou o carro zero, é porque o meu vizinho, o outro lá comprou o carro zero, eu também preciso comprar um carro zero. Mas você sabe como é que essa pessoa se organizou para isso? Você sabe se isso está afetando a vida financeira dele? Então, assim, tem que viver dentro da nossa realidade. Você não está com o mesmo rendimento que o dele. Você não sabe como funciona, né? Emocionalmente falando, nós temos aí várias questões dentro de tudo isso que você trouxe aqui. Por exemplo, nós temos aí 2 gerações. A nossa geração já começou a pegar muito esse caminho. Eu quero para ontem, eu quero para antes de ontem. A internet travou, a internet já não vale nada, não tenho paciência. Então, assim, a nossa geração já é assim. Imagina essa geração que está agora, que já nasceu com o celular, com a internet, com várias facilidades. Então, pelo menos na minha época, era difícil até viajar. Imagina hoje é a coisa mais fácil, mais simples do mundo. Então, assim, nós temos uma geração imediatista em tudo. E a gente pensa assim, nós temos uma geração que quer tudo para ontem, para antes de ontem. E aí, como que a gente vai fazer funcionar isso? Aí nós temos aí, agora precisamos... Não é agora, sempre precisamos da educação financeira, saber como investir, saber como lidar com o nosso dinheiro. Mas aí, quando você fala assim,
Inclusive, eu vi um videozinho de uma menina ensinando. Gente, você pode investir a partir de R$1. Você tem ali, ensinou o banco como entrar, fazer o cadastro e tal. É um banco digital, não é banco que chama, é corretora, né? Fintech, assim. Corretora de valores, você vai aqui, com R$1 você já investe. Aí ela foi mostrar um investimento desse R$1 em um mês ia render, acho que 0,001 centavo. Não chega a ser um centavo, né? E aí eu fui puxar os comentários assim, poxa vida, eu vou investir R$1. Tipo, as pessoas não param pra pensar que era só R$1. R$1, exato. E poxa vida, em um mês rendeu só isso, não vale a pena. Mas era só R$1. Então, assim... É um exemplo, né? As pessoas querem tudo um exemplo, pra ontem, né? antes de ontem, que elas não pararam pra pensar, puxa, se eu colocar R$100, se R$1 rendeu aquilo, talvez em um mês, e o juro composto vai trabalhar e eu não vou precisar preocupar com isso, tenho tempo, enfim, tem um monte de coisa que envolve isso daqui. Mas a gente está numa época que as pessoas querem tudo para ontem e são frustradas emocionalmente, joga a frustração em cima do dinheiro que eu tenho, por isso aquela questão, eu tenho um salário de 3 mil hoje, meu salário aumentou para 6 mil, mas eu ainda continuo devendo tudo. O meu salário, a Rivânia falou ali, está dentro do orçamento. O dentro do orçamento come 95% do seu orçamento. Então, 99% está dentro do orçamento, né? Esse orçamento não está tão equilibrado assim. Porque precisaria de uma reserva de emergência, assim, bem rápida, bem básica. Aconteceu um problema de saúde, o carro quebrou. É justamente isso. E as pessoas não sabem fazer isso, né? Nós não somos ensinados a poupar. Exato. Vocês tocaram em várias coisas aqui que eu tenho... Nossa, aí você fica assim, meu Deus, eu quero falar isso, quero falar aquilo. Deixa eu pegar essa parte do imediatismo. Quando a gente fala a gente, não somos nós brasileiros, somos nós seres humanos. Todos. Brasileiro, americano, japonês, todo mundo tem. A diferença é como que é ensinado desde a juventude, né? Talvez aqui a gente fala pouco ainda, mas o que eu quero dizer é que isso não é algo que afeta só o brasileiro, afeta todo ser humano. Tem um outro estudo também que é muito legal, que é sobre o poder do hábito, o nome do livro lá. E aí, assim, tem um estudo no livro que é muito interessante. Tem outro estudo também que foi feito com ratos, que colocava lá e desperta um som e ele já vai pro caminho. Mas eu gosto desse do livro aqui que ele fez com macacos. O macaco ficava sentado na cadeira, e é só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não é analogia assim. Mas é para mostrar que afeta o estudo ali do cérebro. Isso também replica em outras situações. Pra você ver como é que é interessante o cérebro funcionando. Esse macaco, ele estava numa cadeira e ele tinha que apertar, aparecia um símbolo na frente dele, ele tinha que apertar e descia um copo de suco. Aí ele bebia o copo de suco, suco tem açúcar, solta, acho que é dopamina no cérebro dele. Se eu não me engano, assim, daquela sensação de prazer. E de tempos em tempos, por exemplo, de 30 em 30 minutos aparecia e ele apertava e dopamina. Chegou um momento no estudo que eles faziam o quê? Eles colocavam um símbolo, ele apertava, mas não aparecia o copo de suco. Só que no cérebro dele já soltava dopamina. Para vocês verem como é que é interessante. A gente é tão ansioso que só do gatilho, que é o hábito começa pelo gatilho, só do gatilho de já aparecer o símbolo na frente dele, já soltava a dopamina no cérebro dele, ele nem tinha tomado suco. É da mesma forma que a gente pensa quando a gente vai comprar um carro. Vou comprar uma Hilux serinha, cheirinho de carro novo, aquela belezura, você já se sente dentro do carro. Eu duvido que algumas pessoas assim não conseguiam até imaginar, assim, nossa, eu dentro... Não, então é isso, o nosso cérebro ele antecipa mesmo as situações de desejo. Então por isso que a gente é imediatista. A gente já sente o prazer daquilo antes mesmo de ter. E não igual eu falei, é algo intrínseco do ser humano. Ele tem isso de antecipar os benefícios e tudo. A questão quando a gente fala de educação financeira, pegando o gancho, a gente precisa ter um orçamento muito claro. Se eu ganho 3, eu preciso viver dentro desses 3. Eu preciso trabalhar para que fique isso. Como é que eu faço para viver dessa forma? Eu preciso saber para onde está o meu dinheiro. Quanto que eu gastei saindo fora? Quanto que eu paguei de energia? Quanto que eu paguei de alimentação e tudo? Quando a gente pega um orçamento bem feito, a gente tem lá ele dividido em algumas classes. Por exemplo, moradia. Aí dentro de moradia vai ter lá energia, se eu pago aluguel ou financiamento vai estar lá, água, internet, por aí vai. Essas despesas da minha casa. Quanto que eu gasto com despesa de moradia? Tem que estar dentro da minha realidade de quanto que eu ganho ali.
Alimentação. Aí alimentação é algo que é mais dividido. Também seria dentro de moradia, mas é uma categoria mais específica, porque eu tenho várias compras. Eu tenho a compra do mês, eu tenho o que eu gastei fora, o que eu gastei na padaria, de manhã cedo que eu passei que eu estava com fome. Então ela é mais divididinha porque ela vai ser uma grande despesa sua e ela vai ter vários gastos. Bastante. Uhum. E aí eu vou somar quanto que eu estou gastando com alimentação, tem que estar dentro da realidade. E aí, quanto que eu gasto com lazer? Eu preciso sobreviver, eu preciso me divertir. Isso aí não é só o financeiro, você está falando tudo isso e eu vi parte disso no curso e tem que ter também a coragem, a agilidade de você anotar tudo que você consome. Olha. E aí vem o pulo do gato, porque às vezes a gente não tem paciência para anotar o copo de suco que eu comprei na padaria. E assim, por mais simples que pareça, é um hábito extremamente difícil de fazer. É difícil. Hoje a gente tem várias formas. A gente está num mundo muito tecnológico. A gente tem papel e caneta, uma agendinha que a gente pode fazer todo dia à noite. Opa, gastei com isso. E o papel da caneta funciona muito bem, porque ele parece que a gente sente mais quando a gente está escrevendo ali mesmo. Tem os aplicativos, que hoje tem muitos. Eu gosto muito de usar o Mobius, que é um aplicativo que dá de dividir por categoria. Ali você pode criar suas categorias. Então tem ele também. E tem também quem manja um pouco mais e gosta, o Excelzão. Você cria uma planilha de Excel, vai fazendo e vai tendo aquilo ali. Meu pai fazia muito em planilha. Então, assim, você pode fazer da melhor forma, mas é difícil. Por mais que é algo tão simples, é difícil você criar o hábito de anotar tudo certinho ali. Ou pegar nota, né? Pegar nota, mas assim. A gente não pega. Mas você tem que saber pra onde que tá indo. Não, mas assim, a gente também nem isso a gente tem. A gente não é nem de pegar nota. Você quer ver o mais difícil? Tem gente que não sabe nem quanto ganha. Porque, um exemplo claro... O cartão de crédito já comeu na hora que ele foi lá pegar o salário? Não, mas assim, quando eu ganho um salário de 3 mil reais, por exemplo, que a gente pegou como exemplo aqui, é líquido esses 3 mil? Não, porque ali vem o desconto de INSS, se vem imposto de renda já vem deduzido na fonte. Então tem gente que de fato vive uma vida em 3 mil, mas não é 3 mil líquido que cai. Ele não tem esses 3 mil para gastar todo mundo. Então, assim, tem muita gente que não sabe nem quanto ganha de fato. É como é uma poupança, não é para agora, não. Você não vai restituir esse dinheiro, não. O imposto de renda já era. Você pagou, todo mundo... uma brincadeira que se fala que todo mundo tem um sócio, que é o governo. Então, assim, o governo sempre morde a parte dele e você não pode sair. Se você não pagar o seu sócio ali, é perigoso para sua liberdade, né? E pode custar mais caro. Então, assim... De fato, as pessoas ainda nem sabem, às vezes, quanto que ganham. E agora, assim, é importante a gente ter esse controle, saber para onde está indo, para que a gente não fique naquela vida ali de gastar tudo, paga conta, recebe, paga a conta e vai girando assim. Eu só vou conseguir fazer essa roda girar mais corretamente quando eu souber para onde está indo meu dinheiro. E a hora que eu fechar aqui quanto que eu gasto e pagar, sobrar para eu poder construir para minha saúde financeira. Então, para a gente concluir, que o nosso horário já foi, e para você como que é um assunto interessante, né? A hora vai e a gente nem vê. Qual seria, assim, uma forma... Como você disse, existem várias formas, não existe uma receita única. Mas, assim, uma forma mais simples para que essa pessoa tenha uma saúde financeira e emocional. Porque como uma está atrelada à outra, e, lógico, não é só a saúde financeira que traz esses problemas, que pode, né, trazer problemas na saúde emocional. Mas, assim, o que a gente pode fazer hoje para viver dentro desse orçamento? Como saber para onde está indo o meu dinheiro? O que eu tenho que fazer exatamente para que eu consiga equilibrar, trazer esse equilíbrio e, como diz as pessoas antigas, eu uso pessoas antigas, mas não está certo esse negócio, tá? As pessoas mais experientes, de você poder deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, e ter paz, dormir em paz, com a consciência tranquila, saber que minhas contas estão pagas e eu consigo trabalhar dentro daquilo que eu tenho. Perfeito. Olha, a fórmula é justamente o que a gente estava falando agora. Você tem que saber para onde está indo seu dinheiro. Tem que saber mesmo. Você tem que anotar. É o primeiro passo. O primeiro passo é esse. Você precisa saber quanto que você ganha e para onde está indo. Dentro desse orçamento, divida por categorias o que você pode gastar em cada um para viver dentro da sua realidade. Pô, eu ganho 3 mil. Eu posso pagar 1.500 de aluguel numa casa ou 1.500 de financiamento? Depende como que você vai lidar com as outras dívidas. Mas vamos exagerar então agora. Eu posso gastar 2 mil de aluguel? Poxa, como é que eu vou pagar o resto das minhas contas? Vou ver com 1.000. Como é que eu vou ver com 1.000 estou pagando? Então assim, não, peraí, eu preciso enquadrar as contas dentro de uma realidade que seja do que eu recebo. Então, eu ganho 3 mil, então 1.500 eu vou gastar com moradia. Mas moradia tá o aluguel, a parcela da casa, energia, tudo separado. Então é isso que eu preciso viver dentro dessa realidade. Talvez...
para eu poder enquadrar numa vida financeira, talvez seja o momento de eu, se eu não estou conseguindo ter, eu trocar de casa para uma menor. Talvez eu vender o carro, pegar um que gaste menos. E por aí vai, eu enquadrar tudo. Eu preciso viver dentro da minha realidade. Isso eu estou falando para uma pessoa que hoje em dia está com dificuldade financeira. Sim. Mas sim, eu preciso trazer minhas despesas para dentro da minha realidade. Aí eu preciso colocar ali quanto que eu gasto com cada um e descobrir qual desses itens está tomando minha renda. Tipo, qual desses itens está descontrolado? Igual eu falei, lá em casa era um exemplo de comer fora. Gastava muito com comer fora. Então, opa, vamos colocar aqui. Não vamos comer fora tantos dias assim. Vamos se virar aqui, fazer lanche, alguma coisa, porque senão fica exagerado mesmo. Então, trazer para dentro da realidade. E você tocou num ponto muito interessante que é a reserva de emergência. E você precisa construir reservas para ti. Por que essas reservas? Porque imprevistos acontecem na nossa vida. A gente fica doente. Se eu tenho um carro, a qualquer momento pode vir alguém, infelizmente, bater. Pode passar um cachorro na rua sem querer. Isso acontece. Aconteceu um buraco na rua de agora. Um buraco em Tangará quase não está tendo, né? A gente escolhe o menor. Então, assim, imprevistos não é que podem acontecer, em algum momento vai acontecer. A gente está sujeito. Quando ele acontecer, como é que está a minha vida financeira? Se eu estou dentro dos 3 mil ali e gasto os 3 mil, estou vivendo seco ali dentro, quando acontecer esse imprevisto, eu vou ter que recorrer ao crédito para poder me livrar. Vamos supor, com problema de saúde ninguém brinca, porque se eu não der um jeito nesse problema de saúde, eu não vou estar nem aqui para poder buscar ajuda. Então, assim, se eu preciso fazer um exame, se eu preciso fazer uma cirurgia, alguma coisa, eu tenho condições de fazer isso hoje? Tenho reserva que vai me prover para isso ou eu tenho que me endividar? Quando eu me endivido... Vou morrer. Mas quando a gente fala, às vezes, de um remédio ou outro, algo ali, talvez tenha alguns que nem cobrem, né? Ou demora muito. Então, assim... Eu tenho essa reserva e aí a reserva de emergência tem várias características. Depende de qual é a sua área de atuação e tem economistas que falam 6 meses, 12 meses, 2 anos. Antigamente se falava de 3, 6, 12, um exagero 12, né? Quando a gente pensa em imprevistos que poderiam acontecer. Aí você olha uma pandemia igual aconteceu do coronavírus, né? Que ainda tá aí esse vírus circulando. Mas, durou 2 anos fervorosos ali e ainda tá aí. Então, será que 3 meses é suficiente? Tem empregos que foram destruídos que não vão voltar mais, assim. Por exemplo, shopping aqui de Tangará, o cinema fechou. Exato. Quem trabalhava no cinema? Então, assim, teve que buscar outra fonte de renda. Então, assim, você tem que ter ali uma valor X que cubra aquelas suas despesas essenciais por 3, 6, 12, depende da sua realidade. Se você consegue se recolocar no mercado mais rápido ou não. Você precisa ter essa base, poupar pelo menos para te suprir numa emergência de pelo menos uns 3 meses, de acordo com a tua realidade, lógico. Isso. Por exemplo, eu trabalho com construção civil, tá muito aquecido. Então, rapidão, se eu sair desse aqui, eu consegue outro. Mas, até eu conseguir outro, eu preciso viver uma vida sem me endividar aqui. Então, desespero, né? Porque tem gente que entra em pânico, agora perdi emprego, não tem o que viver. Exato. O pessoal entra em parafuso. E assim, então é isso. É fundamental eu viver dentro do que eu ganho, eu saber para onde está indo meu dinheiro, ter um orçamento muito claro. Por mais que pareça fácil, é difícil anotar os gastos. É muito difícil, verdade. Mas assim, é fundamental. Às vezes a gente acha, por exemplo, que uma garrafinha d'água que você vai lá comprar não mereça ser anotado. Mas é hoje. Daqui a pouco é um refrigerante, daqui a pouco é mais um lanche, né? 3 garrafinhas d'água. Uma garrafinha d'água por dia de R$3, vezes 30 dias dá R$90. R$90 num mês. R$90 vezes um ano, 10 meses dá 900. Mais 2 meses de 160 deu R$1.080. R$90 eu pago minha conta de água, de casa. Tá vendo? Às vezes compensa sair com a garrafinha de água de casa. Calma aí. Porque eles acham legal a garrafinha. E aí, às vezes, os pais acabou de sair de casa, literalmente, parou em algum lugar, abastecer, parou no posto para abastecer. A criança fala assim, quero água, compra uma água para mim. E vai lá e compra bendita da água. Paga R$3, sendo que no mercado ele podia achar por 1 e pouquinho, por 90 centavos o copo. Mas é essa questão, é educar desde criança. Eu acho que talvez... para a gente começar a ter essa saúde emocional, que eu acredito que vai ser a longo prazo, não vai ser agora, essa saúde financeira, é justamente isso, começar desde criança, você começar a ensinar a criança o valor das coisas, começar a ensinar a poupar e investir, que a gente não ensina a criança a poupar. O Brasil está mudando, né? E temos que começar, vai ser por nós mesmos, né? Com as crianças, você ensinando, porque a partir do momento que eu ensino, eu também aprendo. Aí eu tenho que dar exemplo. E eu falei, opa, eu estou ensinando, eu também tenho que eu tenho que fazer...
Não, você quer ver um acontecer. exemplo como é que... Assim, eu comecei a dar palestra de educação financeira faz uns anos. E as pessoas te cobram, a partir do momento que você fala daquilo, você faça, né? Uhum. Então era natural ir dar uma palestra, se um pessoal chegar assim pra mim, fui dar uma palestra na faculdade, e chegou os meninos, ô tio, mas fala aí, quanto que você tem investido, entendeu? Então as pessoas te cobram que você tenha isso mesmo. Eu tenho R$100 investido. Então, tem que assim, dar um exemplo. Você é o que você tem que fazer, Tem o que que você viver aquilo você que tem você que pregar fala. o que você faz, né? Então, assim, de fato, é algo que vai cobrar. E conforme você vai ensinando, as crianças vão te puxar isso. E tá melhorando, igual falou, vai vir no MEC. Hoje em dia a gente vê o número de investidores crescendo cada vez mais no Brasil. Empreendedores novos. Empreendedorismo também. Tem bastante menininho novo no YouTube fazendo vídeo de joguinho. E aí eles vão ganhando o dinheirinho deles. Querendo ou não, isso aí veio de uma vontade, de uma necessidade, de um interesse. Ganhar dinheiro. Como que eu ganho dinheiro? Sim. Vamos ensinar a ganhar e vamos ensinar a investir, né? E assim, a gente fechando aqui, eu acho, para poder trazer, que vocês falaram bastante, a questão da psicologia voltada no dinheiro, né? Casou muito eu vir aqui justo isso, porque eu tô fazendo uma pós e tô justo no módulo de neurociência e finanças. E Deu certo. De fato, quando a gente vive uma vida financeira desregulada, aumenta o índice de depressão, mais suicídios, pessoas que estão tendo dificuldade financeira, aumenta em 20 vezes a tentativa de suicídio. Esse estudo feito com americanos, tá? Então, assim, isso é coisa de brasileiro. Eu não, conheço pessoas aqui que se suicidaram por questões financeiras. Porque entrou numa situação que para ele não viu saída. Então, isso é o extremo que pode acontecer, né? É o extremo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque acontece, mas assim, até chegar a esse ponto já aconteceu tanta coisa, a pessoa já estressou, a família já ficou abalada. E quando a gente está endividado, nossos, assim, me perdoe a gafe aqui, mas, por exemplo, cortisol, outros nível de adrenalina, neuroadrenalina, se eu não me engano, fica mais aflorado na pele. Então, por exemplo, até um exemplo que teve na pós que o rapaz citou, eu acho interessante. Você tá devendo e você fica estressado. Você tá ali na rua, um cara te fecha. E aí você, por já estar num nível estressado, você toma uma decisão mais agressiva do que deveria. Porque se você tivesse num padrão normal, sem um nível de cortisol e adrenalina tão elevado, que você está preocupado com sua vida financeira, talvez você não teria tomado aquela decisão tão agressiva. Momento. Então, aí outros estudos mostram que o bem-estar financeiro ajuda na qualidade do sono, poder ter a paz para realizar atividade física, reduz o estresse, reduz tudo. Então, assim, ter uma vida financeira saudável, com certeza vai te ajudar em todos os outros aspectos da sua vida, emocional e relacional e físico e espiritual, tudo vai melhorar. Nesse Interessante. Momento, nós gostaríamos de te agradecer por a sua participação aqui com a gente hoje. É lógico que se a gente fosse falar, nós três falamos pouco, né? Então, teria assunto aí para falar o resto do dia. Agradecer a sua participação, foi muito válida. Agradecer ao Sicredi por ter liberado você. Obrigado. E eu agradeço o convite, a gente segue à disposição, somos grandes parceiros, vocês grandes parceiros nossos também, então desejo que quem assiste o podcast possa absorver um pouquinho e trazer uma melhor qualidade de vida para ti, e quem já tem suas reservas, que conquiste ainda mais a liberdade financeira. Com certeza. Estamos aí trazendo mais informações, inclusive, né, sobre o financeiro, justamente isso, uma coisa que traz bem-estar para a pessoa. Você ensina no Instagram alguma coisa sobre finanças? Você tem algum canal assim? Eu tenho meu Instagram normal, mas infelizmente ainda sou meio... Eu tenho esse desejo de poder compartilhar mais, mas ainda falta criar essa rotina. Mas o meu Instagram é o meu próprio nome ali, então meio compridinho, mas é Jonathan Shorma. Quem quiser seguir pode ficar à vontade. Tô, sim, de vez em quando eu posto algumas coisas mais de economia, falando do cenário e tudo. Ainda não coloquei a cara a tapa lá de ficar gravando um vídeo, mas eu tenho bastante interesse em poder fazer isso e levar um pouco mais. Valeu. Obrigada pela sua participação.